Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos aí dar início a um novo conteúdo, né, minha gente? Chegamos aí à nossa sexta unidade e, por incrível que pareça, continuaremos aí falando sobre a Ásia, né? Hoje, mais especificamente, né, a gente vai começar a falar sobre conteúdos que falam sobre os países da Ásia. E hoje a gente vai começar falando sobre a Índia, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai, como eu disse antes, vai ver agora sobre a Ásia. Então, o seu maior enfoque é Ásia, países e regiões. A gente vai conhecer com mais detalhes a Índia, o Japão, a China e os tigres asiáticos, além do impasse geopolítico envolvendo a Coreia do Norte. Nesse primeiro momento, a gente vai ver aí falando sobre a Índia, certo? Então, como porta de entrada, nada mais justo do que usar a bandeira do país. A Índia, né, ela tem uma extensão territorial de 3.287.260 quilômetros quadrados, sendo o sétimo maior país do mundo em questão de extensão territorial, né? Localizado aí na porção sul do continente asiático, é uma grande península banhada pelos oceanos Índico e faz fronteira com outros 6 países. Para se compreender, né, essa dinâmica aí do espaço geográfico indiano, é fundamental o reconhecimento das múltiplas relações que se estabeleceram entre a sociedade e a natureza nesse território, destacando-se que a Índia é um país que apresenta profundos contrastes socioeconômicos e suas tradições milenares coexistem com o mundo moderno da era globalizada. Ou seja, a Índia vive nessa mesclagem de suas tradições milenares, né, mesmo depois de tantos anos tendo passado e vindo aí a era da globalização. As características ambientais são bem diversificadas, né? O relevo da região é marcado pela Cordilheira dos Andes, ou melhor, da Cordilheira do Himalaia ao norte, e pelas planícies que se formam entre os rios Ganges e Indo. No centro-sul da Índia destaca-se também o Planalto do Deccan. Então veja, mesmo sendo o único país, ele passa aí por uma diversidade muito grande em questão de características ambientais. O clima da Índia é bastante diversificado, né? Influência aí da latitude e do relevo, com altitudes elevadas no norte do país. As temperaturas tendem a ser mais baixas. Já no sul, por causa da influência do clima monsânico, as temperaturas são mais elevadas. O inverno é marcado por longas estiagens e o verão por chuvas extensas. E isso são coisas, inclusive, que a gente já até viu em outros momentos durante as nossas aulas. O inverno é importante para os indianos, né? É um período bem interessante para eles, porque encerra o período da seca prolongada, né? E aí começa a trazer as chuvas, consequentemente diminuindo aí os problemas que existiam. Quando as chuvas são excessivas, destrói plantações e cidades, chegando a causar mortes, né? E aí, claro que isso aí é uma característica bem única desse país que, independente também, né, da intensidade da chuva, causa problemas não só na Índia, mas em qualquer outro lugar do mundo. E aí temos a agricultura que ganha destaque na economia, né? Pois é uma atividade econômica de destaque na Índia, como um todo. Atualmente o país é a quarta potência mundial no setor agrícola, que emprega cerca de 47% da população ativa. Porém, é necessário ser dito que o país tem um dos maiores rebanhos do mundo e é o segundo maior produtor de bovinos, o terceiro de ovinos e o quarto de pescado. Então, quando a gente fala da agricultura, é necessário que a gente também use a influência da pecuária aí nesse meio. Indo além, temos aí os recursos naturais e o desenvolvimento econômico, né?
Que aí o que é que acontece? A agricultura indiana, né, é predominantemente, né, de subsistência, com uso de instrumentos simples. São comuns a atualização do arado, puxado por animais e o plantio manual. Já a agricultura comercial também é desenvolvida em grandes propriedades monoculturas. Uma herança, né, da época em que os ingleses colonizaram a região e produziam para o mercado externo. Os solos são bastante férteis, produzem arroz, amendoim, chá, fumo, cana-de-açúcar, borracha, algodão, juta, e especiarias. As principais riquezas, né, minerais da Índia são o carvão mineral, ou melhor, o carvão, o minério de ferro, o manganês, a mica, a bauxita, cromita, tório, calcário, baritina, minério de titânio, diamantes e petróleo, apesar de estar incluída entre os 20 maiores produtores mundiais de petróleo. E a produção não é suficiente para atender a demanda interna. E aí eu trago para vocês, né, um gráfico. Além do petróleo, a energia hidráulica e a energia nuclear completam as fontes energéticas indianas e movimentam um setor industrial com expressiva produção. O setor industrial tem se desenvolvido e se diversificado nas últimas décadas, o que atribuiu para elevar o PIB do país, né? Transformando aí numa potência industrial do continente asiático e do mundo. A Índia ainda conta com um avanço do setor tecnológico e já lançou satélites com foguetes de fabricação própria. O país também, né, tem aí um fato que é interessante ser dito, que é, em razão desse crescimento econômico, nos últimos anos, a Índia é considerado um país emergente e integra os BRICS, grupo de nações que se destaca na economia internacional. Além disso, participa do G20, grupo das 20 maiores economias mundiais. E, apesar de todos esses avanços, ainda está longe de ser socialmente justa, pois há milhões de pobres e miseráveis. A riqueza produzida concentra-se nas mãos de uma minoria. Aquele velho discurso, muitos com pouco e poucos com muito, né? A maior parte da população fica à margem de qualquer benefício. Segundo a ONU, Índia, Paquistão e Bangladesh formam um grande bolsão de pobreza. E aí vem a questão da dinâmica demográfica e sociocultural, né? A Índia é o país da Ásia com extensão territorial grande, porém, a população, né, não deixa a desejar. Tem aí 1,3 bilhões de habitantes. É o segundo país mais populoso do planeta. Então, faz jus ao território. Atrás apenas da China, né? Um dos fatos que explicam a taxa de natalidade elevada é o acesso limitado de grande parte da população à informação a respeito do planejamento familiar. E aí, como vocês podem ver na tabela, o maior índice, né, da população é de jovens e adolescentes. Temos também a questão dos conflitos internos e os movimentos separatistas, né, que aí já tem início no século XVIII, na metade do século XVIII, onde o imperialismo britânico tomou posse dos estados indianos e buscou integrar a maioria hindu com os muçulmanos, né? Eles tentaram aí fazer uma mesclagem. No século XIX, ocorreram rebeliões de características anticolonialistas, mas ainda só se libertou do domínio britânico em 1947. A Caxemira também foi parte de um território que entrou em conflito, né? Aí que o conflito chegasse ao fim em 1948.
após a divisão das terras entre China, Paquistão e Índia. E em 1971, outra guerra resultou na separação da porção oriental do Paquistão, a leste do território indiano, que veio a constituir um novo país que foi Bangladesh. O controle, né, aí da Caxemira, né, continua a ser um problema e um risco para a segurança na região. As divergências locais são territoriais e religiosas, embora a maior parte da região permaneça oficialmente na Índia. Sua população é majoritariamente islâmica e, portanto, prefere a independência ou a união com o Paquistão. E aí, quando falar aí da Caxemira, é importante ser citado que outros grandes conflitos étnico-religiosos ocorreram com frequência entre indianos e Sikhs no estado de Punjab, localizado no noroeste da Índia, próximo ao Paquistão e da região de Caxemira. A Caxemira, ela acaba que se envolvendo, minha gente, diretamente e indiretamente em alguns conflitos, principalmente quando são voltados aí para questões religiosas. O maior conflito entre os Sikhs e indianos ocorreu em 1984 com a morte de 800 separatistas sikhs em um ataque executado pelo exército da Índia. Essas mortes, claro que desencadearam revolta nos adeptos do sikhismo, que responderam ao ataque com o assassinato da primeira-ministra Indira Gandhi. Logo depois, cerca de 8.000 sikhs foram massacrados por multidões de indianos revoltados, né? E aí são as verdadeiras trocas de alfinetadas. Então, gente, depois dessa pequena explanação sobre o país indiano, né? A gente fica com a atividade, a página 190, né? Lembrando que qualquer dúvida vocês me chamem no privado para tirar. Façam a atividade e me mandem por e-mail, gente. Não acumulem atividades, tá certo? Um grande cheiro para vocês. Tchau, tchau.